Você quer saber como inserir um logotipo ou então fazer um projeto de sinalização no Revit? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo certo? Aqui é a Jéssica e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para inserir um logotipo no nosso projeto. Então, muitas vezes, quando a gente for fazer um projeto comercial, vai ser necessário a gente inserir essa marca no nosso projeto. E também a gente pode usar essa mesma metodologia que eu vou mostrar para vocês para criar também projetos de sinalização. E o que eu quero falar com sinalização? É inserir então setas, símbolos de café, símbolos do banheiro. Então a gente consegue fazer isso tudo através do método que eu vou ensinar para vocês agora aqui durante esse vídeo. Então eu peguei um exemplo aqui para mostrar para vocês. Então aqui a gente tem esses símbolos para indicar então os andares. E notem que aqui a gente tem essa seta, certo? Então, se for o caso dos símbolos, eu tenho uma dica para vocês, que é esse site aqui, que é o Gnome Project. E aqui a gente consegue encontrar diversos ícones. E a gente consegue então baixar esses ícones e inserir eles depois no Revit, certo? Então, por exemplo, vou procurar aqui, pode ser por seta. Então, vou pesquisar aqui por seta. Vou dar um Enter. E ele vai me dar então uma série de ícones. Uma outra opção também seria eu criar esse ícone, por exemplo, num programa como o Illustrator, ou até mesmo criar do zero ali no Revit. Mas acredito que dessa forma aqui acaba ficando mais fácil da gente então inserir esses ícones no nosso projeto. Bom, então aqui, digamos que a gente vai usar essa seta aqui. Eu posso clicar aqui para a gente então baixar esse ícone. Vou escolher então essa opção aqui de download básico e vou continuar. E aqui a gente vai selecionar essa opção aqui de SVG. Então vale ressaltar aqui que se você for inserir a logomarca, vocês devem solicitar esse arquivo SVG para o designer, para vocês conseguirem então inserir no projeto. Então vou baixar aqui o arquivo SVG. E agora, depois que a gente já tem esse arquivo SVG, a gente vai precisar converter ele para DXF. Só assim a gente vai conseguir então inserir no Revit. E agora a dica é então esse site aqui, que ele vai converter esse arquivo SVG para um DXF. Então, basicamente, a gente vai selecionar um arquivo aqui. Vai selecionar então o arquivo SVG. Abrir, e aqui a gente vai colocar então para ele converter para então formatos CAD e DXF. Então é só clicar aqui para converter, ele vai esperar um pouquinho e daqui a pouquinho já vou poder fazer o download então desse arquivo. Depois que já tiver então esse arquivo em DXF, agora sim a gente vai vir aqui para o Revit. Então o que a gente vai fazer agora vai ser criar uma nova família para esse símbolo. E para isso eu vir aqui então em Arquivo, Novo e Família. E agora então vai abrir essa janela aqui que vão me dar vários templates para eu iniciar essa família. Nesse caso a gente vai selecionar a opção então de Modelo Genérico Métrico. Então vou selecionar aqui essa opção e vou abrir. Beleza, então agora a gente está num ambiente um pouquinho diferente do que a gente já está acostumado, que é ali dentro do projeto, mas notem que aqui ele está bem parecido. Então aqui a gente está dentro de uma família, onde a gente vai criar essa família do zero, e notem que aqui a gente tem esses dois planos, que são os planos de referência. Então vão ser esses planos aqui que vão nos guiar agora aqui na modelagem. E aqui da mesma forma eu vou ter as propriedades dessa família, e a gente vai ter então um navegador de projeto para essa família em específico. Então, da mesma forma que a gente tem ali no projeto o navegador de projeto para o projeto como um todo, aqui a gente vai ter também plantas de piso, forro, vistas, elevações. Então, tudo isso vai estar aqui, mas vai ser dessa família em específico. Bom, beleza. Por enquanto, eu estou aqui no nível de referência,
que é o equivalente a uma planta baixa, digamos assim, das famílias. E eu vou começar a modelar exatamente aqui nessa vista. Bom, beleza. Então, a primeira coisa agora que eu vou fazer vai ser, então, importar esse arquivo DXF para cá, para eu conseguir usar de base para fazer esse nosso modelo. Então, para isso, eu vou vir aqui em Inserir e vou vir aqui em Importar CAD. E agora eu vou selecionar, então, a seta, que é esse daqui. E aqui um detalhezinho é que pode ser que não apareça nada para vocês, mas é porque aqui em arquivos do tipo, vocês têm que selecionar a opção DXF. Muitas vezes vai vir aqui nessa opção aqui de DWG, e daí eu não vou conseguir enxergar esse arquivo, porque ele não está nesse formato. Então eu preciso colocar aqui para DXF, e a partir de agora eu vou abrir, e ele vai então inserir. Nota que ele está bem pequeno, ó. Vou dar um zoom até. E eu vou conseguir, então, visualizar aqui essa seta. Beleza. Pontos importantes agora para a gente seguir trabalhando aqui para criar essa família. Eu preciso, então, configurar as unidades que eu vou trabalhar aqui para, então, a gente conseguir deixar esse objeto depois do tamanho que a gente realmente quer, para não ficar muito pequeno ou muito grande. Nesse caso, ele está bem pequeno mesmo. Então, para isso, eu vou dar o N no teclado. E a gente pode ver, então, que por enquanto essa família ela está em milímetros e geralmente vai ser assim que ela vai vir. Eu prefiro trabalhar em centímetros, mas isso é uma escolha, na verdade. Então, para a gente ajustar essa unidade, é só eu clicar aqui. E agora aqui em unidades eu posso, então, trocar. Então, aqui onde está milímetros, eu vou colocar centímetros. E nesse caso, eu vou colocar 2 casas decimais depois da vírgula. Para milímetros, de fato, não tem necessidade, né? A gente não vai trabalhar depois da vírgula dos milímetros, mas nos centímetros eu vou, então, colocar 2 casas decimais. E vou dar um OK. Agora é só dar OK mais uma vez, e feito isso, então, já ajustei as unidades. Agora vocês podem ver que ele está aqui como se fosse uma coisa única, né? Esse arquivo aqui de DXF. E o que está acontecendo aqui também é que ele está com esse pin, ele está como se fosse um alfinete aqui, deixando fixo esse desenho aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser desafixar. Então eu vou selecionar e vou dar o P. E feito isso, já desafixei. E agora a gente vai então explodir esse formato aqui, essas linhas, para a gente conseguir então trabalhar a partir delas. Então para isso é só eu selecionar aqui esse objeto. E aqui eu tenho essa opção aqui de explodir. Então vou clicar aqui e vou colocar para explodir completo. Beleza, ele me deu um aviso aqui dizendo que a linha está ligeiramente fora da linha central. Tá? Essa linha aqui não tem problema, ela não está reta. Beleza, só vou fechar o aviso, então eu posso seguir. Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas essas linhas aqui. E aqui cuidem, olha, para não pegar esses planos aqui de referência. Então uma dica é a gente vir aqui da esquerda para a direita, que ele vai então selecionar tudo que está dentro então dessa caixa de seleção. Então vou selecionar aqui. E nesse caso eu posso dar até um Ctrl X. Então vou recortar essas linhas. Então vou dar um Ctrl X. E feito isso, agora sim a gente vai criar então a forma para criar essa seta. E outra coisa agora importante para falar para vocês é que aqui no ambiente das famílias a gente tem outras abas, além então daquelas abas usuais, inserir, anotar, modificar. Quando a gente está trabalhando com um projeto, a gente vai ter ali a aba arquitetura, a aba estrutura, e aqui a gente vai ter essa aba aqui que é criar. Então é aqui que a gente vai formar essas formas geométricas dentro dessa família. Nesse caso em específico, a gente vai criar uma extrusão. Então, notem que aqui a gente tem diversos formatos. Então, a gente tem extrusão, mescla, revolver, varredura, mescla com varredura. E aqui são as formas de vazio, que é basicamente a mesma coisa, só que a gente vai criar buracos dentro dessas formas sólidas. Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar extrusão. E notem que a partir do momento que eu selecionei extrusão, ele vai ter aqui uma opção para a gente concluir e outra para a gente cancelar o modo de edição. Então, agora, como que funciona exatamente uma extrusão?
a gente vai desenhar o perímetro que vai ser extrudado e depois disso a gente precisa então concluir. Se a gente não fizer isso, não vai dar certo, tá? Então, nesse caso, a gente não vai desenhar do zero, mas essa também seria uma possibilidade para ser feita aqui. Como a gente já recortou aquela forma com base no DXF, o que eu vou fazer agora vai ser então dar um Ctrl V. E aqui está a nossa forma. E vou dar um clique e notem que as linhas agora elas estão na cor rosa. Tá, e por que ela está na cor rosa? Porque quando a gente cria o que ele chama aqui no Revit de croquis, ele sempre vai deixar nessa forma aqui. E agora tem algumas regrinhas para a gente conseguir concluir esse croquis. O primeiro fato é que esse ciclo aqui, ele precisa ser fechado, então eu não posso ter linhas abertas, senão ele não vai concluir essa extrusão. Outra coisa também que a gente precisa se atentar é que as linhas não podem estar sobrepostas. E às vezes quando a gente faz esse processo de exportar para DXF e depois trazer para cá, pode ser que isso aconteça, que isso já venha com essas linhas sobrepostas, certo? Então agora eu vou dar isso aqui 2 vezes. E nesse caso aqui, notem que ele me deu um aviso dizendo que a linha do croquis ela está ligeiramente fora da linha central. Tá, beleza, isso não tem problema, é porque como as linhas aqui elas não estão retas, ele dá esse aviso, então eu vou dar um OK. Beleza. Feito isso, agora eu vou selecionar todas essas linhas aqui. E lembra que a gente percebeu que está bem pequeno esse nosso formato aqui? Então, o que eu vou fazer agora é escalonar esse meu símbolo. E eu vou fazer isso aqui na hora que eu estou desenhando essas linhas, certo? Então, para isso, eu vou selecionar todas essas linhas mais uma vez. E eu vou vir aqui nessa opção de escala. Então, vou clicar aqui. Vou clicar nesse ponto. E aqui ele está me mostrando que ele estava então com 0,42 centímetros, então tá bem pequeno mesmo. E agora a gente pode digitar no teclado ou então clicar em algum lugar o valor que vai ser essa seta. Então digamos que eu queira fazer esse detalhe com 20 centímetros. Então eu vou colocar 20, Enter. E agora eu tiro um pouco o zoom, né, porque realmente estava bem pequeno. E ele já ajustou. Agora eu vou aproveitar que todas essas minhas linhas estão selecionadas para mover. Mas por acaso você sem querer clicou fora, não tem problema, é só fazer aqui um retângulo de seleção e dar MV. Nesse caso aqui eu vou selecionar bem aqui nesse ponto e vou colocar aqui nesse encontro. Tá, e por que eu estou fazendo isso? Se eu colocar essa forma aqui num lugar muito distante, aqui desse encontro desses 2 planos de referência, no momento que eu clico ali no projeto, quando for inserir essa família, ele vai ficar exatamente nesse ponto clique. Então, se eu deixar esse símbolo aqui, eu vou clicar e o símbolo vai ser colocado com deslocamento. A gente não quer isso. Então, cuidem sempre para deixar aqui centralizado com esses 2 planos de referência. Bom, feito isso, eu vou dar um ESC e agora sim a gente pode concluir. Alguns detalhezinhos aqui antes de concluir. A gente pode ajustar isso antes ou depois. Aqui nas propriedades, a gente tem essas opções aqui de início da extrusão e final da extrusão. Por enquanto, ó, a gente tá no início da extrusão, é exatamente onde que ela tá, né, em relação ali ao plano de trabalho da família, então tá no 0 e tá com 25. Então isso significa que, por enquanto, essa forma tá com 25 centímetros de altura. Tá um pouquinho alto, mas eu vou deixar assim por enquanto. A gente poderia ajustar aqui ou então ajustar depois. O que eu vou fazer, na verdade, vai ser criar um parâmetro para a gente conseguir ajustar essa altura depois, quando a gente estiver carregando essa família dentro do projeto. Então eu vou concluir. Então agora eu fui concluir, ele me deu um aviso dizendo que ele não pode ser ignorado. Ele está falando que não é possível ter linhas sobrepostas, então eu vou vir aqui e vou continuar. E notem que quando eu tento fazer isso, ele me mostra aqui em laranja onde que está esse erro. Então o que está acontecendo aqui provavelmente? Como a gente fez esse modelo aqui, essas linhas, a gente recortou com base em um DXF, devem ter linhas sobrepostas que já vieram, então, desse arquivo. Então, agora o que eu posso fazer para ver é, por exemplo, agora eu dei ESC, não estou selecionando nada, eu seleciono essa linha e dou DE.
ela seguiu ali, então já vi que tinham duas linhas, uma em cima da outra. Vou selecionar mais uma vez, dei DE, ela desapareceu, então dou um Ctrl Z porque já deletei. Vou verificar se tem mais algum lugar, ó, aqui também tinha esse problema. E agora sim, ó, tô selecionando e deletando. Agora provavelmente eu já resolvi. Então nesse caso aqui, a gente tava então com duas linhas. Então tinha uma linha em cima da outra e agora eu acabei de deletar. Vou confirmar e vou ver se vai dar tudo certo. Então eu vou vir aqui para concluir o modo de edição. E agora sim, notem que não deu nenhum aviso e concluiu. Então acho que foi até bom ter dado esse erro para vocês perceberem como que pode acontecer. Vou até agora mostrar o outro erro que pode acontecer. E já vou aproveitar e mostrar para vocês como a gente volta caso eu queira fazer algum ajuste dessa forma. Então uma opção é eu selecionar e vir aqui em editar extrusão. Ou então eu posso dar 2 cliques aqui em cima dessa forma que eu vou voltar aqui para o croquis. E sempre que eu fizer isso, ó, mais uma vez, vai ter aqui a opção para eu concluir e a opção para eu cancelar esse modo de edição. Se por acaso tiver assim, e eu for tentar concluir também, ele não vai deixar. Só que nesse tipo de aviso, ele vai me dar aqui então essas bolinhas laranja me mostrando onde que tá esse erro. Então eu posso continuar e depois, nesse caso, fechar aqui esse perímetro. Bom, beleza. Agora sim, já concluí. Vou vir no 3D dessa forma. Então aqui eu tenho as vistas 3D e eu tenho a vista 1. E aqui a gente tem um atalho de teclado que é 3D para acessar esse 3D também. Então agora aqui eu vim no 3D e aqui tá a nossa forma que tá bem grande, né? Porque ela tá com 25 centímetros. Tá, então como que eu faço agora para criar esse parâmetro, né? Pra gente conseguir ajustar isso no projeto, porque se eu não colocar isso, toda vez eu teria que vir aqui na família, clicar e arrumar esse valor, então não fica nada prático. Então para isso eu vou vir numa dessas elevações aqui. Nesse caso aqui, eu cliquei aqui no mais para maximizar aqui todas as elevações que já tem nessa família, e eu vou vir aqui, pode ser na parte frontal. E notem que aqui a gente tem esse nível de referência, que é onde a gente vai inserir, então, essa família. E ela pode ser, então, num nível ou, então, num plano de trabalho. Já vou dizer para vocês como a gente faz com que grude no plano de trabalho. Vou mostrar antes aqui o parâmetro. Então, aqui a gente tem já esses planos que vieram da família. E eu vou criar um novo plano para criar esse parâmetro. Para a gente criar um plano de trabalho, eu vou vir aqui em Criar. E aqui a gente vai ter, então, esse plano de referência, ou então RP no teclado. Então, eu vou clicar aqui num ponto, vou clicar aqui no outro, vou desenhar essa linha. Vou desenhar aqui abaixo mesmo. E vou dar ESC 2 vezes. Tá, e como que eu faço, então, para criar um parâmetro? E antes mesmo de eu mostrar aqui como a gente faz para criar, eu vou vir aqui no projeto para vocês entenderem melhor do que eu tô falando, o que seria esse parâmetro. Então, aqui, por exemplo, a gente tem vários elementos e vou pegar como exemplo, pode ser essa janela aqui. Notem que aqui eu tenho alguns parâmetros, como por exemplo, a altura do peitoril. E quando eu entro aqui em editar tipo, eu vou ter outros parâmetros, como por exemplo, a altura e a largura dessa janela. Se eu ajustar esse parâmetro aqui da altura, a janela vai aumentar. Se eu ajustar a largura, ela vai também se ajustar, certo? Então a gente vai fazer isso também agora ali para esse símbolo em relação à sua espessura. Então vou cancelar aqui e vou voltar lá para a nossa família. Então vou clicar aqui e para isso eu vou então criar uma cota. Então vou dar DI no teclado, vou selecionar aqui o plano de referência e vou selecionar aqui, pode ser tanto o nível de referência quanto o plano de referência. Dou um clique e depois clico uma vez fora para concluir essa cota. Agora eu vou dar ESC 2 vezes e vou selecionar essa cota. Para a gente criar um parâmetro, é só a gente vir aqui neste ícone aqui. Ou então eu posso vir aqui e selecionar um parâmetro já que exista nessa família. Nesse caso, eu vou criar um do zero. Então, eu vou vir aqui em criar parâmetro. E aqui no nome pode ser espessura. E esse vai ser um nome que vai aparecer depois quando eu carregar essa família lá para o projeto. Aqui eu vou ter duas opções. Se esse parâmetro vai ser de tipo ou instância, tá? E o que significa isso?
Parâmetro de tipo é como eu mostrei para vocês agora há pouquinho, quando a gente vem aqui em editar o tipo, ele vai então aparecer ali dentro. Se a gente deixar como instância, ele vai aparecer aqui nas propriedades. Nesse caso eu vou deixar como tipo. E depois que eu carregar de volta eu explico para vocês exatamente qual a diferença disso. Então agora eu vou vir aqui e vou dar um OK. Beleza! A partir de agora eu já tenho um parâmetro de cota e a gente consegue ver que ele está aqui. Ele vai ficar espessura igual e qual é o valor desse parâmetro. Tá, só que por enquanto, se eu alterar esse parâmetro aqui, vocês vão ver que esse formato aqui não está vinculado ainda. Então como que eu faço agora para vincular? Eu vou precisar selecionar aqui esse nosso objeto. E notem que a gente tem essas setinhas. E quando eu clico aqui, eu vou arrastar até o plano de referência. Quando ele grudar, ele vai ficar azul. Eu vou soltar o mouse e vai aparecer esse cadeado aqui que eu vou fechar. A partir de agora eu restringi essa minha forma a esse plano. Então, quando eu ajusto aqui esse parâmetro, ele está ajustando o plano de referência. Então, isso significa que, no fim das contas, ele vai alterar também a espessura aqui, tá? Então, eu vou vir aqui no 3D dessa minha família e vou testar se está funcionando. Tá, e como que eu faço agora para testar aqui dentro? Aqui nas famílias, a gente tem esse botão aqui, que é tipos de famílias. Então, eu vou clicar aqui e vai aparecer essa janela que vai me mostrar os parâmetros dessa família que eu estou criando. Aqui, inclusive, eu tenho mais alguns em dados de identidade que se eu clicar ele estava minimizado. Mas não vai ser isso que a gente vai ver agora. Então, aqui a gente tem espessura. Vou até diminuir aqui um pouquinho. Aqui, ó, por enquanto, ela está com 10 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 2. E vou vir aqui em aplicar. E é para diminuir essa peça aqui. E tá funcionando, tá tudo certo, então posso dar um OK. A partir de agora, então, já tá funcionando essa família. Então, agora eu só vou atribuir mais um parâmetro que é em relação ao material dessa peça, porque senão cada vez também eu teria que voltar aqui para editar esse parâmetro do material. Então, para isso eu clico. E agora aqui vai ser um pouquinho diferente. Antes eu acabei de mostrar para vocês como criar um parâmetro com uma distância, com uma cota. Mas não é a única forma de a gente criar parâmetros dentro das famílias. Então tem outras formas também. E já vou mostrar agora aqui uma outra forma. Então quando a gente seleciona, a gente tem essas propriedades. E dentro da família, se eu quiser criar um parâmetro com base nessas propriedades aqui, nesses valores, é só eu clicar nesses botõezinhos aqui. Então, notem que tem esses botões aqui do lado. E aqui eu tenho material, e aqui tá por categoria, quer dizer que eu não tenho nenhum material ainda. E eu tenho esse botãozinho. Então, quando eu clico aqui, eu vou estar criando um parâmetro. Agora, ele abriu uma janela um pouquinho diferente, porque aqui eu posso selecionar qual parâmetro que eu quero, se já existir algum. Igual antes ali eu mostrei para vocês, que a gente clicava e mostrava uma listinha, é a mesma coisa aqui. E para eu criar agora um novo parâmetro, é só eu clicar nesse símbolo aqui. E notem que ele é exatamente igual ao símbolo que a gente clicou antes na hora da gente então criar o parâmetro a partir da cota. Bom, então tá. Vou dar um clique aqui. E agora da mesma forma eu vou colocar qual vai ser o nome desse parâmetro, se ele vai ser de tipo ou instância. Nesse caso eu vou escrever material. Vou dar um OK, vou selecionar ele. Se eu quisesse criar outros parâmetros, eu poderia também, e depois é só selecionar qual que eu quero. Nesse caso, é uma forma única, então não tem por que eu ter mais do que um parâmetro de material. Então, vou dar um OK, vou dar um ESC, e feito isso, então agora a gente já tem esse parâmetro de material criado também aqui para essa nossa simbologia. Agora a família ela já está praticamente pronta, mas ainda não está 100%. Por quê? Porque, por enquanto, tem duas configuraçõezinhas aqui que vão fazer com que ela não funcione do jeito que a gente quer ali no nosso projeto. A primeira delas é essa daqui, que está sempre na vertical. Se eu deixar dessa forma, eu não vou conseguir grudar essa família ali no projeto. Ela vai ficar sempre na vertical, então ela não vai trocar. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar no chão, no teto ou numa parede, ela não vai trocar, ela vai ficar sempre na mesma posição. Então eu vou desmarcar essa opção aqui. E agora eu vou colocar outra opção, que é com base no plano de trabalho. E como vocês podem ver aqui, através dessa imagem que está dando aqui no Revit, isso faz com que a gente consiga grudar em qualquer lugar, por exemplo, numa parede. Então eu vou marcar essa opção aqui. Beleza?
Feito isso, vou deixar então essa nossa simbologia, vou clicar aqui no nosso cubinho, pode ser aqui. Ok. E agora eu vou salvar essa família. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu carregar ela para o projeto agora, essa minha família está com o nome de família 2. E é isso que vai ficar ali quando for pesquisar por essa família. Então não vai ficar muito legal, né? Então eu vou salvar como essa família e depois disso eu vou carregar no nosso projeto. Então eu vou vir aqui em arquivo, salvar como família. E agora aqui eu vou escolher então um outro nome. Pode ser então, vou colocar aqui OC. E depois vou colocar seta, que é de oficina criativa. Pode ser na verdade símbolo seta. E vou salvar. E antes aqui até de eu clicar em salvar, tem um outro detalhezinho que acho importante falar. É que se a gente quiser salvar então na vista 3D, eu posso vir aqui em opções e marcar em qual vista que eu quero que fique aquela nossa miniaturazinha depois. Então aqui eu posso colocar que é a vista 3D. Vou dar um OK. Vou salvar. Beleza, agora sim eu vou carregar no projeto. Então vou vir aqui em carregar no projeto. E já veio para cá. Agora vamos testar para ver se está funcionando. Então notem que ele já veio com o comando ativo, mas caso não tivesse vindo, eu poderia dar CM no teclado e tá aqui, OC símbolo seta. Se eu quiser grudar aqui no chão, vai grudar. Se eu vier aqui na parede, ó, posso também vir aqui e a partir do momento que eu der um clique, vou dar isso 2 vezes, está ali a seta, o símbolo que a gente acabou então de criar. Clicando agora nessa seta, a gente pode ajustar aqui no editar tipo, tanto a espessura quanto o material. Então, se eu quiser deixar mais fininho, ó, vou deixar agora aqui com 1 centímetro e aplicar, já vai estar funcionando 100%. E o material, a mesma coisa, venho aqui, clico nesses 3 pontinhos, a gente vai ali no navegador de material, seleciona o material, dá OK e aplica aqui, certo? E só agora, antes de eu finalizar esse vídeo, eu quero só falar para vocês sobre essa diferença, né? Que eu disse que eu ia falar qual que é a diferença entre parâmetros de instância e parâmetros de tipo. E por que a gente selecionou aqui de tipo e não de instância. E eu acho que o melhor exemplo para explicar isso é através das janelas. Então aqui, por exemplo, a gente tem essa janela aqui, tá? E o parâmetro de instância aqui, que é o que fica nas propriedades nesse caso, é a altura do peitoril. E aqui dentro do tipo, como mostrei para vocês, a gente vai ter largura e altura, tá? Então, basicamente, o que acontece aqui? Então, eu vou selecionar essa janela e vou copiá-la aqui para o lado. Pode ser que ela dê algum errinho, porque eu tô vendo que eu tenho ali um interruptor, 2 tomadas, na verdade, mas qualquer coisa a gente só dá um OK. Então, eu vou clicar aqui, vou dar um copiar, vou copiar aqui pro ladinho, aqui, e como eu falei, ele deu um erro aqui. Vou deletar também essa minha tomada. Beleza. Então, vou ajustar agora. Eu vou deixar esse peitoril exatamente igual, tá? Nas 2 janelas aqui. Um peitoril de 100. E vou ajustar essa caixa de corte pra gente ver essa janela, então, como um todo. Aqui. Ok. Beleza. Vou até esconder aqui essa caixa para não nos atrapalhar. Então, aqui, o que está acontecendo? Eu tenho 2 janelas iguais, certo? E essas 2 janelas, elas têm esse peitoril. Todos os parâmetros que estão aqui nas propriedades, eles são para cada elemento em específico. Então, mesmo essa janela aqui, ó, notem que é a janela de correr 2 folhas. É 120 por 150. Essa aqui também, elas são exatamente iguais. Eu posso vir aqui e falar que esse peitoril aqui, por algum motivo, é 50 e não é 100. E ela vai se ajustar. E eu posso ter isso, fazer qualquer, não preciso criar um novo tipo para a gente ter então um peitoril diferente. Então é interessante que esse parâmetro esteja aqui. Agora, quando é em relação à largura e à altura, se eu modificar em um elemento, tudo que eu modificar aqui dentro do editar tipo, ele vai modificar em todos aqueles elementos do mesmo tipo. Então se eu vier aqui agora, vou até diminuir um pouco para a gente ver um pouco melhor. E ajustar que, na verdade, essa largura não é 120, ela é 90, todos os elementos vão ser alterados. Então, eu coloco aqui, ó, 90 e aplico, e todos os elementos foram alterados.
dá OK, vou dar um Ctrl Z. E então dessa forma a gente tem esses dois tipos de parâmetros. E o que a gente colocou ali nessa família que a gente acabou de criar foi um parâmetro de tipo. Então se eu tiver várias setas, eu fizer várias cópias e eu quiser alterar a espessura dela, eu posso ir ali alterar dentro do editar tipo e todos aqueles elementos vão ser alterados ao mesmo tempo. Certo, pessoal? E isso que eu mostrei para vocês aqui foi nesse símbolo, mas como eu falei, a gente poderia fazer toda essa metodologia que eu acabei de mostrar para vocês para também criar logotipos. Então a gente passaria por aquele processo a partir, né, da conversão do SVG para o DXF, importaria, criaria a família e o restante seria exatamente igual. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inclusive, esse é um vídeo que muita gente nos perguntou, nos pediu para mostrar aqui para vocês como que a gente fazia. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo. E a gente também aceita sugestões para novos vídeos. Vou ficando por aqui. Até mais!